Olá, sejam bem-vindos! Hoje, no 13º episódio do programa Bravos Empreendedores, vamos falar sobre empreendedorismo, investimento anjo e transição de carreira de vida executiva para a vida empreendedora. Fiquem ligados! Tenha um planejamento, não deixe o seu negócio correr solto. Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui comigo, Josias Cordeiro, ele que é presidente do World Trade Center, WTC. Ele também é investidor e CEO da holding de investimentos JCS Group, a qual participa de várias empresas, que provavelmente ele vai comentar aqui hoje, numa entrevista muito diferente do que a gente está acostumado, do ponto de vista do investidor, do executivo, várias visões diferentes. Olá, Josias. Tudo bem, né? Tudo bem com você? Tudo jóia. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Imagine, eu que agradeço. Você tem um histórico executivo, né, com grandes corporações na área financeira, na área de auditoria, na área de impostos, tax, e depois teve uma mudança para a área empresarial, começou a empreender lá em 2008. Conta um pouquinho para a gente dessa transição e os desafios dessa transição aí dessa carreira executiva, depois essa migração para a área empreendedora. Legal. Bom, eu comecei minha carreira em 93 na Ernst Young, como trainee de auditoria aqui em Curitiba. Trabalhei alguns anos lá, depois liguei para a Deloitte, uma outra empresa de auditoria. Ambos eram prestação de serviço e foi uma excelente escola. Hoje eu olho as pessoas que trabalhavam comigo, tem muita gente muito bem posicionada. Realmente é uma excelente escola, as empresas de auditoria. Depois eu acabei migrando para o outro lado, comecei a trabalhar na Nestlé, em São Paulo. Depois voltei para Curitiba na Kraft Foods. Kraft Foods eu era da área tributária. Voltei para São Paulo, na Perdigão, onde eu era Head de Tax Mundial. Da Perdigão eu fui para a Ford. Na Ford eu era responsável por finanças para a América do Sul. E na Ford eu tive uma transição interessante. Eu resolvi voltar para Curitiba. E na época não tinha uma posição executiva aqui para mim. E então eu decidi empreender. Não sabia exatamente como empreender e em que empreender. E a área de finanças e tax não necessariamente me brilhava os olhos. Não queria abrir uma consultoria tributária minha ou uma coisa de finanças. Então acabei fazendo um coaching específico para entender assim, o que eu tinha mais afinidade. E ficou muito claro assim, que eu tinha muita facilidade de relacionamento, o networking era muito preservado desde o começo, e isso dá um super trabalho. E na medida que foi evoluindo aquele processo de coaching, eu percebi que eu tinha ajudado muita gente a se recolocar. Então ficou muito natural à época eu tentar trabalhar com alguma coisa de recursos humanos. Entendi. Eu comecei fazendo hunting, mas daí eu percebi que era difícil fazer hunting, você precisava de uma estrutura maior, você precisava de uma inteligência de mercado que eu não tinha. Por quê? Porque as empresas queriam contratar um astronauta e pagar R$1.000. E eu não sabia onde é que estava esse astronauta. Então, era muito difícil. Daí eu fui fazer aquilo que eu sabia muito bem, que era fazer relacionamento. Eu conhecia muitos headhunters, eu conhecia gente de mercado, meu networking era bom. Fui ajudar pessoas a se recolocar. Eu tinha trabalhado em bastante empresas interessantes e logo de cara anunciei para a minha rede de relacionamento, era uma rede já mais senior. E em um mês, 2, eu já tinha uns 40 assessorados. No começo eu trabalhei muito mais no sucesso, porque eu não tinha estrutura, se eu conseguisse recolocar a pessoa, ótimo. Se eu não conseguisse, bom também. Na época, quem veio trabalhar comigo foi minha ex-esposa. Eu trabalhava na Electrolux, na área de marketing. Ela veio trabalhar comigo e a gente começou a empresa do zero. E na época teve um processo criativo para entender o nome e acabou chamando JCS Network. Foi a minha primeira empresa de RH, e o network é justamente por conta desse relacionamento, networking preservado todo que eu tinha ali. E então eu decidi sair da Ford
E nessa saída eu ia vir justamente para Curitiba só com a minha startup. Só que nesse processo de saída, surgiu uma posição aqui numa empresa chamada Gemalto, uma empresa francesa de tecnologia, que faz smart cards e é a maior do setor no mundo. Ninguém conhece ela porque ela é B2B, ela vende hoje basicamente para governo, empresa de telefonia e bancos. Mas pela estatística do nosso CEO mundial na época, cada 2 pessoas no mundo tem um produto da Gemalto no bolso e não sabe. Nossa. Então eu entrei na Gemalto, na época responsável pela área de techs, depois eu acabei assumindo finanças, assuntos corporativos, fiquei como procurador da empresa praticamente 9 anos. E eu saí da empresa em janeiro agora de 2017 para assumir os meus negócios e também para tocar como presidente do World Trade Center. Em relação aos meus negócios, cresceram muito ao longo do tempo, né? Depois da empresa de RH, acabei adquirindo uma franquia de uma escola de inglês e foi indo. Hoje tem uma escola de gastronomia, que é Espaço Gourmet, que é uma escola bem bacana. Tem uma empresa sou sócio de uma empresa de EAD, chamada Passo. Sou sócio de uma empresa chamada Zaxo, que é uma empresa de fusões e aquisições. São hoje 12 empresas dentro do meu grupo empresarial. É muito diferente você ser um executivo e você ser um empreendedor. O legal do empreendedorismo é que você aprende demais. Né? Você acaba tendo que ser o gerente de marketing, o gerente de produção, o gerente o financeiro. Então aquilo ali acaba te dando uma bagagem que você não tem como executivo. Nada na carreira executiva vai te ensinar aquilo que você passa no dia a dia. Tem épocas que está ótimo, você está vendendo muito bem, tem épocas que tem crise, você não está vendendo nada, você está com problema de caixa, tem épocas que você não tem dinheiro para pagar folha de pagamento, tem épocas que você está com o bolso cheio de dinheiro. É um desafio muito grande você ser empreendedor. Mesmo no negócio bom, é sempre cíclico. Tem mais negócio de RH. Algum desafio que te salte na memória, assim, que foi realmente muito desafiador? E como que você superou isso nessas empresas que você criou? Como elas têm perfis diferentes, né? Tem algum momento em que foi crítico para você? Eu acho que o principal problema ao longo do tempo foi muito pessoas, né? Como você treinar e reter pessoas nesses negócios. Então, muitas vezes, como era uma empresa pequena, às vezes tinha 3, 4, 5 funcionários, às vezes se perdia 1, 2 que eram chave. Já desestrutura completamente o negócio. Eu tive, desde praticamente a fundação, tem uma sócia chamada Karina Daniel, que ela foi essencial, que ela foi chave, que ela conseguiu segurar muito bem o negócio, ela é minha sócia desde então, e que foi chave. Então, poxa, acho que é essencial no empreendedorismo, ainda mais quando você não tem aquilo ali como sua atividade principal, você ter sócios que sejam bons e que te ajudem realmente, que você possa confiar. Mas eu acho que essa questão do gerenciamento de talentos, de pessoas para trabalhar com você, realmente foi muito, muito importante, né, com o passar do tempo. E logicamente que eu diria que é difícil de você dizer exatamente assim um super desafio. Mas é porque realmente é um leão por dia. Um leão por dia. Não tem nada simples. Quando você acha que você está indo bem, surge um outro tipo de problema, ou vem uma ideia diferente, ou vem uma pessoa querendo fazer uma parceria. Então, é uma coisa assim que é muito estressante, mas é uma coisa muito gostosa de se fazer. Sim. Né? E a coisa se tornou muito mais difícil para mim na medida que eu fui assumindo outros tipos de negócio. Ainda mais que eu estava trabalhando paralelamente. Eu tinha minha posição, era a minha posição na Gemalto, a posição que me consumia todo o tempo, era uma posição bem sênior dentro da empresa. Eu não podia me dedicar tanto quanto eu gostaria. Então eu fazia os meus almoços, meus jantares, fim de semana, essa coisa de você querer
trabalhar, desculpa, você querer sair do seu emprego para você ter a sua startup, para você ganhar um monte de dinheiro, isso é uma ilusão. Né? Você vai trabalhar o dobro, 5 vezes mais, vai ainda. Trabalhar 1 ano, 2 sem ganhar um centavo, né? Para daí sim você construir um baita negócio e você ir trabalhando. Para mim foi muito importante esse trabalhar no paralelo, ter o plano B. E desde então, até dentro para os assessorados nossos dentro da empresa de RH, nós sempre falamos, tem um plano B. Porque tinha aquela tendência do cara trabalhar, se debruçar naquilo que ele estava fazendo e esquecer do mundo. E aí chegava determinado momento, a empresa era comprada, vendida, a pessoa era demitida ou saía, aí tinha que começar um relacionamento de novo, a pessoa, o networking que ela fazia era muito deficitário, muito ruim. Daí você ligar para os amigos só na hora que você está procurando emprego, daí não funciona. Não funciona. Então era uma coisa assim muito interessante isso, né? Legal. Você comentou agora que, né, essa diversidade de negócios que você gerencia, participa hoje, como que você mede, como que você acompanha a saúde desses negócios, né, por serem diversos, como que você faz isso no dia a dia, na prática, a gestão dessas empresas? Eu poderia te falar um super discurso que eu tenho, uma holding que é super completa, mas na verdade assim, a gente tem grandes KPIs, né, que são indicadores de performance e que a gente trabalha baseado naquilo aí, ainda mais com tantos negócios assim diferentes. Aqueles que são que são maiores, que eu posso ter uma estrutura maior, tem assim uma pessoa de finanças que faz uma certa controladoria e tudo mais, mas, cara, é muito foco em vendas, controle de custo, deixar custo baixo, renda recorrente, né? Você trabalhar com pessoas, ter pessoas boas, que é para que aquelas pessoas não saiam, que tem essa coisa do conhecimento acumulado, que você tem que tentar manter dentro da empresa. Né? Então, por exemplo, finanças é algo que não me preocupa tanto, que é uma coisa que sempre foi a minha praia. Né? Então, você já domina muito bem. Eu domino, 10 minutos ali olhando, eu já tenho uma noção muito clara. Então, eu tenho que cuidar com as outras áreas que eu não domino tanto. Né? Então, cada negócio específico tem os seus indicadores de sucesso. Na escola de gastronomia, por exemplo, o nosso desafio é o quê? É levar a pessoa a primeira vez para a escola de gastronomia, para fazer uma aula, porque se ela fizer, certeza que ela volta. A gente tem qualidade no ensino e na experiência que a gente proporciona para a pessoa. Então, essa ecleticidade de negócios acaba fazendo com que a gente tenha muitos indicadores. Como essa vida de puramente empreendedor é algo relativamente recente para mim, que eu saí em janeiro, eu ainda tenho estruturado minha estrutura de holding, para eu ter uma coisa linda, tudo controlado e tal. Tem alguns negócios que são muito bem controlados, outros, confesso para você, uma zona. Mas, assim, é algo que eu consigo conviver muito bem com isso. Mas a gente está trabalhando agora, assim, no meu primeiro fechamento como a holding completa da forma que está. A gente tem feito o planejamento estratégico de cada uma, aí sim, desenvolvendo mais indicadores ainda, desenvolvendo novos produtos, como que você pode ter um cross-selling, né? Uma empresa vender produto da outra, que é de RH, vender o produto da escola de gastronomia, que é o quê? Que é um team building, que pode ser feito lá, uma aula, em que eu faço lá todos os executivos trabalharem junto e cada um num time específico para mostrar que se um deles fizer um trabalho quebrado, atrapalha todo o restante. Então faz todo sentido a empresa de RH vender esse tipo de coisa. Claro. E da mesma forma que a empresa de RH ela acaba sendo também um RH central para todos. Eu preciso de uma pessoa boa para trabalhar na Zax ou no WTC. A Karina me ajuda pela JCS Network a contratar essa pessoa. Então, quando eu trago um novo negócio, ele tem que fazer sentido. Não só aquele negócio por si só, mas ele tem que também trabalhar no ecossistema você criou. E eu acabei criando algumas coisas interessantes lá, como holding, que é o quê? Uma agência de propaganda e publicidade, que se eu fosse contratar um terceiro,
ia ficar muito caro. Então, eu internalizei isso para atender minhas empresas todas, mas acabou virando um negócio também. Daí as pessoas viram de fora o trabalho competente que a gente estava fazendo. Quem toca isso daí é o Lípcio Carvalho, que é uma pessoa muito competente. As pessoas viram isso e estão buscando a gente para também comprar esse serviço da gente. Então, nasceu a JCS Com. Legal. Que era algo assim que a gente sabia que poderia acontecer, mas aconteceu antes do esperado, né? E a gente tem um viés interessante também no JCS Group, que é um viés muito focado no social. Eu sempre trabalhei com isso, aprendi muito, principalmente na Nestlé, que tinha uma fundação que trabalhava muito forte com cultura e com social. E eu trouxe isso ao longo da minha carreira. Então, a gente faz projetos sociais. Contratei uma profissional muito boa, Isabela Lima, que foi responsável por sustentabilidade e projetos sociais na Kraft Foods, trabalhou 8 anos lá. Ela veio, integrei ela ao time para a gente criar uma fundação ou uma ONG nossa para a gente trabalhar com projetos de educação, gastronomia e esporte. Mas enquanto isso não sai como estrutura de ONG, ela está olhando para dentro e vendo que tipo de projetos que ela pode desenvolver internamente. Dentro da minha escola de inglês, tem uma época do mês, uma época do dia, que eu tenho ociosidade, está lá vazia. Por que eu não faço um projeto social? Legal. O primeiro projeto social que a gente fez dentro do grupo, ele chama Social Gourmet, dentro da escola de gastronomia. E é um super projeto bacana para você ensinar jovens de 16 a 24 anos a fazer massas frescas e levar isso para a comunidade dele. Quer seja para uma renda adicional, como também para que ele leve aquilo lá e de repente ele vire um empreendedor na comunidade dele, possa comprar produtos lá, ele possa eventualmente contratar gente da comunidade. Fantástico. E isso pode virar assim, estamos com um projeto de transformar isso em uma franquia social para o próximo ano, mas isso aí na próxima conversa deu conta para você. Beleza. Olhando o lado investidor, né, e é um ponto em que muitos empreendedores, ou quem está querendo empreender, principalmente na área de startups, eles têm dúvidas, o que o investidor leva em conta na hora de fazer o investimento? Quais são os pontos, 2 ou 3 pontos mais importantes que você, enquanto investidor, observa naquela proposta de um novo negócio ou quando está prestes a investir, o que você considera como sendo mais importante? Então, eu comecei minha carreira de investidor anjo, vamos dizer assim, antes no 2006 foi a minha primeira experiência e foi muito interessante, mas eu diria assim que eu aprendi mesmo aqui em Curitiba, depois que eu voltei, e principalmente depois que me integrei ao Curitiba Angels, que é um grupo de anjos que tem em Curitiba, e cada dia eu aprendo. Lá tem pessoas muito bacanas, um grupo super eclético. Cada reunião que a gente tem eu aprendo alguma coisinha. Para ter uma ideia, em 2016, não lembro exatamente o número, mas eu acho que foram 120 e poucas empresas que foram analisadas para fazer 2 ou 3 investimentos. Nossa. Então, finíssimo. Sim, né? E ali a ideia, eu poderia investir sozinho em alguma delas? Poderia, mas só se for uma área de conhecimento muito específica que eu domine muito. Mas só que, pensando assim, é muito melhor eu levar esse investimento para lá, porque eu vou ter hoje são 50 e poucos anjos que tem, e com um conhecimento super eclético. Tenho gente de todas as áreas de atuação, é muito mais empresário do que necessariamente executivos. E lá eu aprendi muito assim a analisar que tipos de pontos quando você vai olhar numa startup. Basicamente é o que hoje já existe de avaliação no Vale do Silício, que são os 3 T's, que é o time, que é o principal quando você compra uma startup. Você não tem como você fazer um valuation dessa empresa. Não existe, não tem fluxo de caixa ainda. Não tem bola de cristal, né? Não tem. É muito variável. A gente não pega a empresa na ideação. Né? Ela já tem que ter validado a ideia, já tem que ter feito o tal do MVP, né? Que é uma validação do produto que você já fez. Então, você já testou, validou, realmente tem aderência no mercado. Então, a gente pega essa empresa quando ela já está tracionando, né? Mas isso não quer dizer que ela já seja uma empresa experiente, tem muito pela frente, né? Mas quando você compra uma startup, você está comprando
uma ideia, assim, mas também, principalmente o time. Principalmente o time. Porque você vê muitas vezes um excelente time com uma ideia ruim, e às vezes você vê uma ideia ruim com um time excelente. Mas às vezes quando você pega o mix correto ali, você percebe, nossa, isso aqui, brilhante, esses caras vão longe. Você compra principalmente o time. Mas também tem os outros dois T's, que é tecnologia, né, que tem que ter alguma tecnologia envolvida naquilo ali, que tipo de barreira de entrada que tem, é uma tecnologia proprietária, é alguma coisa muito simples. E o último é tração, né? Como que você vai fazer, como que você vai escalar isso? Nossa ideia lá na Curitiba Angels é pegar empresas que possam ser exponenciais. Não adianta pegar uma que vai atender muito bem Curitiba. A gente quer alguma coisa que vai ser grande, que tenha a possibilidade de ser nacional, internacional. A ideia é isso, não adianta... Provavelmente a gente não vai investir naquelas que são locais. O Brasil hoje é considerado, tem uma estatística, não lembro exatamente de quem, que é o país mais empreendedor no mundo, mas não necessariamente o mais inovador. Entendi. Porque tem muito empreendedorismo que ele é para sanar um problema local, mas que não é necessariamente a inovação. Aí o cara que vende também Avon, Rinodê em casa, o cara também é um empreendedor, ele não está inovando. Ele não está inovando. Então, mas o brasileiro, ele é inovador, né? Legal. Então, são esses 3 pontos que eu te coloquei ali. Time, tecnologia e atração. Tem que ser um time bom, tem que ter uma tecnologia bacana envolvida. A tecnologia não quer dizer necessariamente um aplicativo, a tecnologia às vezes é um modelo de negócio diferente. Pega um Uber, táxi sempre existiu. Estão olhando de uma ótica diferente, um processo diferente, um jeito diferente de olhar. Não deixa de ser uma tecnologia. Claro. Né? E tração tem que ser alguma coisa que consiga ser exponencial. Então, basicamente isso que a gente analisa quando a gente olha para uma empresa dessa. Excelente. Né? E o que a gente consegue contribuir não é só com o dinheiro. A grana é importante, mas só que tem o tal do smart money, que é com aquilo que esses 50 anjos podem contribuir para aquela empresa ser grande. Então, em termos de networking, em termos de experiência. De contatos. Tem muita gente que é de tecnologia, mas tem muita gente que é de finanças, outra é de marketing, outra é de... São conhecimentos específicos, tem doutores no assunto lá. É impressionante o networking que é aquilo lá, a complementariedade. Muito legal esse grupo. Muito bom. E para a gente fechar a conversa de hoje, resumindo toda a tua experiência, como investidor, como executivo, como empresário, quais são as dicas que você daria para o empresário, para o empreendedor que está nos assistindo? 2 ou 3 dicas para ele melhorar a saúde do negócio dele. Eu diria assim, a receita para você melhorar é uma, mas eu diria, se você for começar um negócio, ou mesmo se você for no final de ano agora, o que você tem que fazer? Você tem que se planejar. Você tem que ter um planejamento estratégico que você pense todas as frentes que sua empresa vai ter. Como que você o seu produto é bom? Tá, se não é bom, que tipo de novos produtos você pode ter? Se ele é muito bom ou não sendo bom, que tipo de novos produtos você pode ter? Como que está a saúde financeira da sua empresa? Né? Como que você vai divulgar o seu produto? Então, você tem que fazer um planejamento estratégico e você tem que envolver terceiros. Esse é um ponto importante. Eu sempre fui partidário do tal do cada um no seu quadrado. Sim, quando eu era empreendedor no começo, eu era, como eu falei, gerente de tudo. Mas eu aprendi que não vale a pena, porque se eu sou muito bom em gestão, que eu acho que talvez seja minha principal característica, eu não vou ser o melhor cara de tecnologia, eu não vou ser melhor cara de marketing. É muito legal você envolver outras pessoas com conhecimentos diferentes do seu para esse tipo de discussão de planejamento estratégico. Tá? E, inclusive, quando você for contratar pessoas, você tem que também pensar em contratar pessoas melhor que você, pessoas boas para você ter no seu time. Né? Mas tenha um planejamento, não deixe o seu negócio correr solto. Pense, analise, seu negócio está indo bem? Ótimo, pode ir melhor. Você tem que olhar todas as frentes, né, que eu não sou específico,
em cada uma das frentes, porque, poxa, cada negócio tem a sua especificidade. Né? Cada empresa tem que ter o seu planejamento, mas cada empresa também tem que ter o seu propósito. Né? O que você quer fazer? O seu propósito é ganhar dinheiro? Fraco, né? É ótimo ganhar dinheiro, mas... Talvez a meta, sim, ganhar dinheiro. O propósito é algo tem que ser maior, né? Até para você engajar a rapaziada, as novas gerações que estão chegando. Se você não conseguir mostrar que você tem alguma coisa, como é que você vai trazer essas pessoas para o seu negócio? Tem um planejamento, tem um propósito, né? E tem a gestão próxima. O que é gestão próxima? Não adianta você ir 10 minutos por dia na sua empresa. Você tem que estar olhando no dia a dia. É você... Perfeito. Olhando no seu dia a dia que vai fazer a sua empresa crescer. Você contratar pessoas boas é ótimo, é bacana, mas você como dono é que vai fazer a diferença. Essas pessoas, poxa, eu cheguei hoje, eu tenho que contratar algumas pessoas importantes, talvez contratar um CEO para minha holding uma hora dessa, pode ser, mas só que eu nunca vou poder deixar de olhar perto, porque é ali que faz a diferença. Aquela história lá de que o gado engorda... O olho do dono que engorda a goiada dele. Justamente. E é isso aí mesmo. É válido. Muito válido. Muito válido. Acho que é isso, assim, não sei se consegui contribuir tanto. Não, com certeza. Suas dicas foram muito boas. Obrigado pela sua participação, né, esse bate-papo aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessas dicas do Josias. Ele prometeu vir outras vezes, claro, né, compartilhar novidades com a gente. Obrigado pela sua presença. Joia. E é isso. Obrigado a você. Imagine. Gostaram das dicas? Muito bom, né? Falei que ia ser uma grande entrevista. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo. Até a próxima. Grande abraço.